Senhor Presidente, Senhores Membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, até ao momento ainda não centramos o debate naquilo que foi a razão de todo o litígio e de todo o conflito sobre a Lei de Finanças Regionais, ou seja, a criação de um critério para as transferências orçamentais para as regiões autónomas baseado no produto da região. Essa é que foi a razão da contestação que criou uma situação de diminuição de transferências para a região autónoma da Madeira. Ao tempo, o Governo tentou justificar essa posição com uma obrigação da União Europeia que não existia, até porque os critérios são altamente variáveis em toda a União Europeia. Esse critério das transferências se cingirem ao produto interno bruto da região era um critério errado até na situação da região autónoma da Madeira, porque o produto da Madeira está claramente empolado, claramente inflacionado pelo offshore, pela praça financeira. E, portanto, o valor que é aí acrescido ao produto da Madeira não cria riqueza na própria Madeira. Não é na Madeira que ele circula apenas de um ponto de vista fictício para as contas da Madeira. E, portanto, aqui nós teremos de criticar o Governo da República porque mantém o offshore, o PSD de Alberto João Jardim porque também está unido ao PS da República na defesa de um offshore na Madeira que não dá nada à Madeira, só prejudica os madeirenses. Não vou aqui discutir a temática dos offshores no meio da crise internacional e das necessidades da regulação, mas esta foi a razão do litígio e foi por isso que o Bloco de Esquerda votou contra a Lei de Finanças Regionais. A intervenção do Sr. Deputado Vítor Batista não nos explicou porque é que o PS na Madeira votou a favor desta proposta. Aliás, o Bloco de Esquerda foi o único partido aqui com assento na Assembleia da República que se absteve. E vamos explicar aqui porquê. Porque entendemos que deve ser corrigida essa injustiça que foi feita à Madeira com o fator de transferência, o modo de cálculo das transferências orçamentais, mas a coberto dessa situação não queremos estar cúmplices de alterações que só têm em vista o facilitismo da dívida. E isso nós não podemos acompanhar. Eu creio que não é aceitável em parte nenhuma do mundo um artigo que diz que, no caso de incumprimento indevidamente líquido, a sanção do ano seguinte, do exercício seguinte, a redução das transferências reverte para o abatimento da dívida da região. É um prémio ao infrator. Portanto, endivida-se mais, abate a dívida. Eu creio que isto não existe em lado nenhum. Eu creio até que a doutora Manuela Ferreira Leite não subscreve tal coisa, mas está no artigo da lei. E estão outras coisas no articulado da lei acerca de dispositivo de dívida, são verdadeiramente uma distorção de tudo aquilo que possa ser finanças públicas controladas e rigorosas. Eu registro que o PSD, neste debate, se abriu a que façamos alterações profundas no articulado da lei, porque nós, a um lado, queremos corrigir aquilo que foi uma agressão do Governo do Partido Socialista, do Governo da República, à região autónoma da Madeira, mas, por outro lado, não queremos passar cheques em branco ao regabof despesista de Alberto João Jardim e do PSD Madeira. Portanto, nós estamos aqui numa tentativa de correção da vida pública, de boas relações entre a República e as regiões autónomas, sem prejudicar os interesses dos Açores, corrigindo injustiças com a Madeira. Mas não é para passar, novamente, um cartão de livre despesa ao Governo Regional da Madeira, ao Governo de Alberto João. Daí nós termos esta posição, vamos mantê-la, ou mantê-la-íamos se houvesse votação, porque, sabe-se lá, por mistérios, não há votação hoje desta lei, mas na Comissão procuraremos dar o nosso contributo. Já garantimos ao PSD que vamos entregar 7 alterações a 7 artigos desta lei, que queremos que a pode modificar substancialmente e ser um bom exemplo de como é que não se corrige um erro com outro erro. Esta é a posição do Bloco de Esquerda, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Senhoras e Srs. Deputados.
Nós entendemos que não deve ser nesta matéria, que pode haver aqui um litígio entre partidos centrais, porque quem pagará inevitavelmente o prejuízo disso tudo são as populações e, no caso, a população da Madeira e, a prazo, a população dos Açores. Porque a atual Lei de Finanças Regionais protege os Açores, mas a partir de um determinado nível de desenvolvimento prejudicará inevitavelmente os Açores. Isto não é matéria para fazer contorcionismo do ponto de vista das finanças públicas, é uma questão de atitude que devemos aqui tomar. Não se podem fazer as contas que o Sr. Ministro das Finanças há pouco fez, porque há os portugueses do continente que pagam não sei o quê aos portugueses da Madeira. Esse é um princípio de divisão nacional. Porque nós também não fazemos as contas no continente dos portugueses de Lisboa que pagam aos portugueses de Castelo Branco. Não vamos introduzir um critério de xenofobia nas finanças públicas. Isso é verdadeiramente inaceitável. Verdadeiramente inaceitável. Mas também, senhores deputados do PSD, Sr. deputado Guilherme Silva, não vamos introduzir um princípio com filosofia mais ou menos federalista de que há um princípio de capitação proporcional para a dívida. Se a República se endivida em X, proporcionalmente a Madeira pode endividar-se no mesmo montante, percentualmente no mesmo montante. Não faz qualquer sentido. A Madeira não é o Estado de Portugal II, não é um mini-Estado. E esse princípio da capitação proporcional da dívida, que os senhores avançaram nesta Lei de Finanças Regionais, tem isso por base. E é absolutamente inócuo, a não ser para a querela política, porque logo a seguir os artigos, bem ou mal é matéria que discutiremos, os artigos têm os limites objetivos do endividamento líquido. E, portanto, o que se procura é introduzir um princípio, aliás, por antecipação à revisão constitucional e às bizarras propostas de revisão constitucional do PSD Madeira, que nós não aceitaremos de contrabando pela porta do cavalo na Lei das Finanças Regionais. Portanto, vamos rever a Lei de Finanças Regionais, vamos encontrar uma lei justa para a Madeira, mas que não seja um prémio a Alberto João Jardim.